Bom dia a todos. Eu sou Flávia Goldfinger, nutricionista, diretora executiva do ILSE Brasil. E antes de começar o webinar, eu vou apresentar rapidamente o ILSE para vocês. Só um minutinho, porque... Pronto. Então, International Life Science Institute, ILSE, é uma rede global de cientistas do setor público e do privado que trabalham em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública, o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Nós estamos presentes no mundo inteiro. Somos uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, o governo e a indústria. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados à ciência da vida. Nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades que desenvolvemos devem estar dentro de um desses objetivos. O webinar de hoje é sobre microbiologia e nós teremos dois blocos. O bloco 1 será hoje e o bloco 2 no dia 23/10, na semana que vem. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. O tema de hoje é inovações na análise microbiológica de alimentos. E vamos contar também com a participação de duas coordenadoras que eu já vou apresentar. Então, em relação às declarações de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista, cientista e não reflete as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Algumas informações gerais úteis, vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas. Então, o chat ele fica no seu lado direito da tela, chat ou bate-papo. E lá vocês podem anotar suas perguntas, que elas serão encaminhadas para os palestrantes. Se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, as coordenadoras de hoje são a doutora Liliana de Oliveira Rocha, que é graduada em Ciências Farmacêuticas pela PUC Campinas, possui doutorado em Microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas, do ICB da USP, e pós-doutorado no ICB USP também, e Royal Botanic Garden, em Sydney, na Austrália. É professora doutora do Departamento de Ciências de Alimentos, na área de Microbiologia de Alimentos, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da FEA Unicamp. A outra coordenadora é a Tayana Trovão, ela é engenheira de alimentos pela Escola de Engenharia Mauá, com especialização em gestão de negócios. É responsável por assuntos científicos na Mondelez Brasil e membro da Força Tarefa de Food Safety e diretora também do ILSE Brasil. Vou passar a palavra então para a doutora Liliana, mas antes só eu gostaria de convidá-los para seguir o nosso site e as nossas mídias sociais. No nosso site vocês podem encontrar todas as publicações que nós desenvolvemos e baixar gratuitamente, e as mídias sociais são o LinkedIn e o Facebook. Lá também tem várias informações sobre os webinars que desenvolvemos, publicações que fazemos, está tudo lá. Então, por favor, nos sigam nessas mídias sociais. Doutora Liliana, por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome do Força Tarefa Food Safety ILSE Brasil, as palestrantes, professora Bernadette Franco e professora Maria Tereza Destro, bem como aos participantes do webinar, Inovações na Análise Microbiológica de Alimentos. Tá? Esse tema, ele foi selecionado principalmente por conta da sua importância global para pesquisa, órgãos governamentais e indústria de alimentos. Nesse sentido, métodos clássicos, emergentes ou a combinação destes são aplicados, visando a caracterização, monitoramento e controle de micro-organismos durante o processamento dos alimentos e no produto final.
Eu tenho certeza que as discussões de hoje serão relevantes para todos. Tá? A primeira palestra é intitulada Análise Microbiológica, o que analisar e por quê? E será ministrada pela professora Bernadette Franco. Tá? A mesma tem graduação em Farmácia Bioquímica, mestrado em Microbiologia e Imunologia e doutorado em Ciência dos Alimentos. É professora titular na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e realiza ensino, pesquisa e extensão na área de microbiologia de alimentos. É coordenadora do Food Research Center, do FORC, é membro e consultora da International Commission on Microbiological Specifications for Foods, ICMSF, membro do board da International Committee on Food Microbiology and Hygiene, ICFMH, e membro da diretoria do IFSE. Professora Bernadette, é um prazer tê-la aqui e eu passo a palavra. Bom dia a todos. Eu queria iniciar minha apresentação aqui agradecendo o convite que me foi feito para falar sobre esse assunto no qual eu trabalho há algumas décadas e agradecer também ao ILSE pela importância que está sendo dada mais recentemente à presença dos micro-organismos em alimentos e como esses micro-organismos podem causar problemas, não só na produção de alimentos, mas também no impacto que tem na saúde da população que consome esses alimentos. Então, eu não sei se vocês estão vendo a minha tela, já não? Sim, professora. Ela já está passando? Falta colocar no modo apresentação. Perfeito. Ótimo. Bom, então, já indo direto... eu gostaria também de mencionar o seguinte, nós fizemos uma inversão da ordem da apresentação entre a minha e a da professora Maria Tereza Destro, porque a lógica me pareceu mais interessante dessa forma, porque ela vai entrar com a parte de inovação, nas metodologias analíticas e ela complementa o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Quando eu preparei essa minha apresentação, eu fiquei pensando se eu deveria ficar falando dos micro-organismos, cada um por si e por que eles são importantes, ou se eu deveria apresentar uma palestra mais genérica, sem entrar em tantos detalhes quanto a cada micro-organismo em si. Então, eu optei pela segunda opção. Primeiro, para tornar a apresentação menos cansativa, menos chata, menos parecendo aula de graduação, e mais para discutir os conceitos atrás de uma análise microbiológica bem feita. Por que ela é importante e quais os detalhes que nós temos que prestar atenção quando vamos fazer uma análise microbiológica de alimentos. Então, um minutinho que isso aqui não está mudando. Professora, a senhora pode tirar do modo apresentação e colocar de novo. Isso. Colocar de novo no modo apresentação? Sim. Agora sim. Bom, então tá. Então, eu gostaria de começar, primeiro, na minha apresentação, agradecendo a apresentação tão simpática que foi feita, mencionar rapidamente o seguinte, eu sou diretora do FORC, o Food Research Center, que é um centro de pesquisa, inovação e difusão apoiado pela FAPESP. Então, eu costumo brincar que o FORC é uma Suíça brasileira em termos de não envolvimento político, nem econômico, nem religioso com absolutamente nenhuma instituição. Então, eu não tenho o menor conflito de interesse com nenhuma organização nas apresentações que eu faço. Então, o FORC ele é apoiado, a pesquisa que se desenvolve, o trabalho que se faz no FORC é voltado para a ciência dos alimentos e da nutrição, onde a gente faz, então, inovação, transferência de tecnologia e também a disseminação do conhecimento
gerado, além da pesquisa científica como tal. Então, nós temos 4 grandes pilares que sustentam o nosso centro, que um deles é o Biologia de Sistemas em Alimentos, então é um nome mais abrangente para focar a bioquímica de alimentos, vai desde o gene até o produto final, até o metabólito final que acontece no metabolismo de um alimento, numa célula viva. Depois, o outro pilar seria o relacionado aos efeitos dos componentes alimentares na nutrição e na saúde. O terceiro pilar seria a qualidade e segurança. E o quarto pilar é a inovação tecnológica. Então, nossas pesquisas focam esses 4 pilares que então, são abordados de uma forma interligada para que os nossos projetos de pesquisa tenham diferentes abordagens de um mesmo tema. Então, a parte da microbiologia de alimentos, ela está nesse terceiro pilar relacionado à qualidade e segurança microbiológica especificamente. Então, eu me sinto bastante à vontade para estar fazendo essa apresentação para vocês hoje. Então, para que serve a análise microbiológica de alimentos? A análise microbiológica é uma poderosíssima ferramenta, um poderosíssimo instrumento para a gestão da segurança e da qualidade dos alimentos. Então, quem que utiliza esse instrumento? Então, os órgãos fiscalizadores, sejam eles nacionais, regionais, estaduais, internacionais, cujo objetivo é fazer, então, a inspeção dos alimentos e fazer a vigilância constante da segurança e da qualidade dos alimentos. E também é um instrumento de gestão muito importante para os produtores de alimentos, porque esse é um instrumento de gestão que permite o controle em toda a cadeia produtiva do alimento, desde do campo até ao produto final. E é uma ferramenta de gestão também que visa garantir que o lote ou os produtos finais que são liberados numa linha de produção de um alimento qualquer estejam de acordo com as necessidades em relação à segurança e sua qualidade. Então, vejam bem, e numa outra releitura, então, da finalidade de uma análise microbiológica. Então, para que nós fazemos uma análise microbiológica? A análise microbiológica é importante na verificação quando acontece algum incidente, uma pessoa que ficou doente, alguma pessoa que teve uma intoxicação alimentar, ou, num caso mais amplo, quando há necessidade de uma investigação epidemiológica, quando há surtos de doenças transmitidas por alimentos que são consumidos por várias pessoas, e não apenas uma única pessoa. A análise microbiológica também serve, como já foi mencionado anteriormente, para avaliação da segurança de um lote de alimentos produzidos numa determinada linha de produção. Um outro aspecto importante é que a análise microbiológica é importante para se determinar se um ingrediente que entra numa linha de produção de alimento está adequado para o seu objetivo. Por exemplo, a análise microbiológica de um leite em pó que é destinado à produção de uma fórmula infantil tem que ser diferente da qualidade microbiológica de um leite em pó que vai ser utilizado para produzir um alimento que vai ser submetido a um tratamento térmico mais intenso posteriormente. Então, as necessidades de qualidade microbiológica são diferentes nos dois exemplos. A análise microbiológica também é importante na validação e na verificação das boas práticas e dos sistemas de HACCP. Por que eu coloquei validação e verificação? Porque são duas coisas que aparentemente são sinônimos, mas não são. A validação é quando nós queremos saber se um determinado tratamento aplicado a um determinado ingrediente ou algum determinado produto tem ação sobre um determinado micro-organismo que nós queremos controlar. Isso seria a validação. E a verificação é a observação de que o procedimento operacional aplicado está conseguindo manter aquele micro-organismo sob controle. Então, são dois conceitos diferentes que eu vejo muita gente fazendo confusão.
E a análise microbiológica também tem uma importância muito grande na determinação da estabilidade microbiológica de um produto qualquer. Isso muita gente chama de shelf life, de vida de prateleira. Então, quanto tempo o alimento vai durar, quanto tempo os micro-organismos vão precisar para conseguir causar alguma alteração indesejada no produto. E também, um outro ponto importante é a obtenção de dados para análise de tendências. Então, às vezes, a gente vê comumente acontecer, as indústrias, quando eu falo indústria, eu falo de uma forma bem genérica, né? Fazem análises microbiológicas simplesmente para fazer um inventário dos seus dados, para poder ter uma avaliação da tendência do que está acontecendo numa determinada linha de produção. Está havendo uma sequência de alterações regular, está havendo uma alteração repentina inesperada, então é importante ter esses dados também para esse registro. Então, alguns pontos importantes com relação à análise microbiológica. A finalidade da análise microbiológica que vai ser feita deve ser conhecida antes dessa análise ser feita. É muito comum a gente observar, eu recebo às vezes algumas consultas assim, professora, nós queremos fazer análise microbiológica de um produto X, mas você quer fazer análise microbiológica com que finalidade? Não sei, eu quero fazer análise microbiológica para saber o que tem de micro-organismo no produto. Então, ele não sabe exatamente para que ele quer análise, o que ele vai fazer com o resultado dessa análise. Então, é importante que a gente saiba a finalidade de uma análise microbiológica antes de realizar essa análise. Agora, é muito comum também a análise microbiológica ser realizada e o resultado ficar encostado numa gaveta, guardado num arquivo qualquer e o resultado não serve para nada. Eu mesmo já presenciei indústria que me chama para ver, professora, o que eu faço com esses dados? Pois é, então os resultados da análise microbiológica devem servir para alguma tomada de decisão. Então, se eu sei para que a análise microbiológica foi feita, eu preciso, então, tomar alguma decisão com relação ao resultado dessa análise microbiológica. Que tomadas de decisão são essas? Então, as tomadas de decisão exigem o que nós chamamos de limites, que diferenciam os produtos ou lotes de produtos ou até processos de aceitáveis dos não aceitáveis. Então, quando o meu limite microbiológico é atingido, é ultrapassado, eu posso considerar o produto ou o lote de produtos aceito. E se ele é ultrapassado, obviamente não. E se ele não é ultrapassado, eu posso classificar o meu produto ou o lote de produtos como aceitável. Agora, o que é um limite microbiológico? Os limites microbiológicos dependem dos métodos analíticos e dos planos de amostragem. Essa combinação de métodos analíticos com planos de amostragem é o que nós chamamos, genericamente, de critérios microbiológicos. Então, o que é um critério microbiológico? Então, pela definição clássica do Códex Alimentários, os critérios microbiológicos definem a aceitabilidade de um produto ou lote de produtos com base na ausência ou presença de um micro-organismo, o número de micro-organismos por alguma unidade de medida. Pode ser grama, mililitro, centímetro quadrado, pelo lote, etc. Então, o critério microbiológico vai dizer se o produto é aceitável, ou o lote de produtos é aceitável ou inaceitável. Então, os critérios microbiológicos, eles podem ter várias aplicações. Então, os critérios microbiológicos podem constituir o que nós chamamos de padrões microbiológicos. O que são padrões? São leis e regulamentos que podem ser nacionais, internacionais, até regionais, cujo não cumprimento resulta num recall, no recolhimento do produto ou numa ação punitiva, numa multa, no recolhimento do produto do mercado, enfim, outras ações que são, então, prejudiciais para quem colocou esse produto, no caso, no comércio. Os critérios microbiológicos podem fazer parte do que nós chamamos de especificações microbiológicas. Então, especificações microbiológicas são acordos que acontecem entre fornecedores e compradores. Então, por exemplo, se a fábrica é como eu disse,
no exemplo anterior, é de fórmulas infantis, eu tenho um critério microbiológico mínimo a ser obedecido pelo fornecedor de leite em pó, que vai fazer vai constituir a composição, então, dessa fórmula infantil. A especificação microbiológica desse leite em pó para uma fórmula infantil pode ser diferente da especificação microbiológica desse mesmo leite em pó se ele for usado para a produção de um alimento que será processado, como eu também já mencionei antes. Então, essas especificações dependem da finalidade daquele produto. Então, se a especificação microbiológica está sendo atendida, esse produto é aceito, e se ele não estiver atendido, ele será rejeitado para aquela finalidade que ele se destina. Ele poderá ser utilizado para uma outra finalidade, mas para aquela finalidade especificada, o produto não está de acordo. E os critérios microbiológicos são também usados para o que nós chamamos de diretrizes microbiológicas. Então, são critérios internos de orientação ou recomendação dentro de uma indústria, por exemplo. Então, uma indústria estabelece um critério que a contagem máxima de bactérias aeróbias por centímetro quadrado de uma determinada superfície, de um determinado equipamento, é um valor X. Se esse valor X é ultrapassado, há necessidade de uma ação corretiva. Então, esses critérios microbiológicos têm uma importância muito grande porque eles determinam, como a gente já mencionei anteriormente também, as tomadas de decisão. Eu preciso saber o que eu vou fazer com aquele resultado que eu obtive, se ele está ou não de acordo com o critério microbiológico pré-estabelecido. E quais são os componentes de um critério microbiológico? Obviamente, primeiro é o micro-organismo. O limite microbiológico que esse micro-organismo precisa ter, então, qual é o máximo que ele pode atingir, ou ele estar presente ou ausente. E o terceiro componente do critério é o método analítico, é o método que se usa para se determinar a concentração ou a presença desse determinado micro-organismo que faz parte desse limite microbiológico. Então, vamos ver um pouquinho sobre o micro-organismo. Então, dois tipos de micro-organismos são importantes. Claro, aqueles que pertencem ao grupo dos micro-organismos patógenos, que são determinados nos alimentos, na maioria das vezes, de forma qualitativa. Resposta sim ou não. Presença ou ausência numa determinada porção daquilo que está sendo analisado. E os micro-organismos chamados indicadores, cuja análise, na maioria das vezes, é quantitativa. Então, é uma contagem, é uma determinação de quantos micro-organismos estão presentes na unidade, que pode ser 1 grama, pode ser 1 mililitro, pode ser o centímetro quadrado. Então, são esses os dois grandes grupos de micro-organismos de importância num critério microbiológico. Um detalhe muito importante, vários detalhes importantes quando nós vamos prestar atenção nos micro-organismos que fazem parte dos critérios. O primeiro ponto é que micro-organismos são seres vivos e a distribuição dos micro-organismos não é uniforme. Então, o micro-organismo que é anaeróbio, por exemplo, é pouco provável dele estar presente na superfície de um alimento. Ao contrário de um micro-organismo que é aeróbio, um bolor, por exemplo, que é um micro-organismo essencialmente aeróbio, estar distribuído no miolo na parte interna de um produto. Então, nós temos que ter sempre essa noção quando vamos fazer uma análise microbiológica de alimentos. Eu vou voltar a esse detalhe daqui a pouquinho outra vez. Outro ponto importante, que a detecção de um determinado micro-organismo é baseada na probabilidade desse micro-organismo estar justamente na amostra analítica. Então, como nós não podemos analisar o alimento inteiro, porque isso é praticamente inviável do ponto de vista prático, e além de ser impossível ser realizado em laboratório, a amostra toda seria destruída, não sobraria nada para se consumir ou para se vender. Então, o que nós temos é sempre uma amostra analítica. Então, nós temos que confiar que há uma certa probabilidade de que o micro-organismo que nós estamos procurando está justamente naquela amostra analítica tomada. Tá? Então,
parte do pressuposto que essa amostra analítica representa o alimento como um todo. Então, esse é um detalhe também muito importante na hora de se fazer uma análise microbiológica. Nossa amostra analítica ela tem que ser representativa do alimento inteiro, e não só de uma parte, só da casca de um queijo, ou só do miolo de uma linguiça, por exemplo. Então, a amostra analítica ela tem que estar representando todo o alimento. E outro detalhe importante é que quando fazemos análise microbiológica, a gente só consegue provar a presença do micro-organismo no alimento. A gente nunca consegue provar a ausência. Por quê? Porque, por causa do quadrinho acima, que diz que existe a probabilidade do micro-organismo não estar justamente na amostra que foi analisada. Então, a gente não pode garantir 100% que o micro-organismo está ausente. Então, um resultado negativo de uma análise microbiológica pode eventualmente indicar a ausência do micro-organismo, mas o que ele de fato está indicando é que o nível de contaminação está abaixo do limite de detecção do método analítico utilizado para fazer essa análise. Então, ao se fazer uma análise microbiológica, nós não podemos esquecer nenhum desses detalhes importantes, né? Agora, com relação ao limite microbiológico, que é o segundo componente de um critério microbiológico. Então, existem dois tipos de limites. O primeiro deles é aquele onde nós temos um número, um valor, que determina a contagem limite, ou então determina a ausência ou de um determinado micro-organismo num produto que está sendo analisado. Isso é o que nós chamamos de plano de duas classes. Já vou voltar a explicar melhor isso aqui. E existe um outro tipo de limite microbiológico, que é naquele em que nós temos dois parâmetros, dois limites, um limite inferior e um limite superior, que constituem os chamados planos de três classes. Então, vamos ver o que seria um plano de duas classes. Antes que eu esqueça, esse é um conceito, tanto de duas classes quanto de três classes, lançado lá nos anos 90 pela ICMSF, que é o International Commission on Microbiological Specifications for Foods, que eu diria que foi uma organização que foi pioneira no entendimento dessas abordagens estatísticas, probabilísticas dos micro-organismos nos alimentos. Então, são publicações, a ICMSF tem várias publicações, ao final da minha apresentação eu vou mostrar algumas, que dão base para todas essas afirmações que aí estão. Então, no plano de duas classes, o que nós temos? Imaginem uma reta, uma sequência de contagem de micro-organismos numa determinada porção. Pode ser grama, mililitro, centímetro quadrado, então o resultado expresso em unidades formadoras de colônia. Então, nós temos aqui um componente que vai determinar o limite. Então, abaixo desse limite, se a contagem microbiana está abaixo desse limite, aquilo que foi analisado é considerado aceitável. E quando ele está acima, ele é considerado inaceitável. Isso vale também quando nós fazemos um teste de ausência ou presença de micro-organismos nos alimentos. Então, se o micro-organismo está ausente, ele é aceitável, então o limite está aqui, é a ausência dele. Se o micro-organismo não está ausente, ele foi detectado, ele é inaceitável. Já um plano de três classes segue um raciocínio um pouquinho diferente. Novamente, aqui uma sequência, uma reta, onde nós temos dois valores, um limite mínimo, um limite inferior e um limite superior. O limite inferior, geralmente a gente chama de Mzinho, preste atenção nesses números, porque essas siglas, que nós vamos voltar a elas daqui a pouco, tem um limite inferior e um limite superior. Então, nesse plano de três classes, nós temos, então, quando as amostras analisadas estão abaixo desse limite inferior, aquela amostra, aquele produto está aceitável. Quando ele está entre os dois limites, ele está com uma qualidade que a gente chama de marginal, e se ele está acima do limite superior, ele está numa qualidade inaceitável.
por que isso é importante? Porque no plano de 3 classes, nós vamos ver alguns exemplos daqui a um minutinho, o número de amostras que está com resultado entre o limite inferior e o limite superior precisa estar pré-definido com relação ao número de amostras totais analisadas de um mesmo lote. Isso aqui é lógico que vale para um lote, porque nós temos várias amostras que serão analisadas. Então, repetindo, N é o número de amostras analisadas de um mesmo lote e C é o número de amostras que podem apresentar resultado entre esses dois limites. Então, não sei se ficou claro que o critério o rigor de um critério microbiológico depende desses dois valores, do número de amostras analisadas de um mesmo lote e o número de amostras que podem estar na faixa marginal. Então, esse rigor depende desses dois números e não dos valores dos limites mínimos e do limite inferior e do limite superior. Então, quanto mais amostras eu tiver que analisar e quanto menos amostras puderem estar na faixa marginal, mais rigoroso é meu critério microbiológico. Então, eu gostaria de apresentar aqui para vocês uma tabela, que é a famosa tabela de casos da ICMSF também. Então, aqui, vejam vocês como essa tabela ela permite a compreensão do que eu acabei de explicar com relação ao plano de 2 classes e 3 classes. Então, na coluna de cá, nós classificamos os micro-organismos de acordo com a sua característica. Então, existem os micro-organismos chamados úteis, simplesmente, que às vezes se confundem com esses que são os indicadores. Existem os micro-organismos que têm um perigo moderado, os micro-organismos que são um perigo sério, e os micro-organismos que constituem perigo severo. É claro que o perigo moderado, sério ou severo vai depender de uma avaliação de risco, porque o mesmo micro-organismo que é moderado para o indivíduo adulto normal, ele pode ser um perigo severo para um recém-nascido, ou para um idoso, ou para uma pessoa que tem alguma morbidade. Então, isso aqui é baseado numa avaliação de risco, aí aqui só tem alguns exemplos para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, isso aqui em relação ao micro-organismo, e aqui em relação ao produto. Então, quando as condições de uso ou de consumo do produto permitem que o risco diminua, ou se mantenha, ou aumente, nós vamos ter menor ou maior rigor no nosso critério microbiológico. Então, não sei se está claro, mas olha aqui, por exemplo, nesse aqui simples, no primeiro caso, nós temos o N igual a 5, o número de amostras a serem analisadas são 5, e C3, 3 dessas 5 amostras podem estar na faixa marginal do plano de 3 classes. Se o risco se mantém, o C diminui, e se o risco aumenta, o C diminui ainda mais, para 1. Então, conforme as condições do uso do produto, nós vamos aumentando o rigor. Então, aqui, na horizontal, aumenta daqui para cá, e na vertical, aumenta daqui para cá, porque aqui o tipo de micro-organismo a ser considerado é diferente. Então, para um micro-organismo indicador, por exemplo, uma Escherichia coli genérica, não a patogênica, então tem uma especificação de 5 e 3 podem estar entre os dois limites. Mas se para o mesmo produto eu for pensar num Clostridium botulinum, por exemplo, eu já tenho que subir o N para 15 e o C ser 0. Então, eu já estou num caso 13, que é muito mais rigoroso do que o anteriormente citado. Então, o rigor aumenta da esquerda para a direita e o rigor aumenta de cima para baixo. E numa vetorial aí, chega-se no limite máximo, que é o perigo severo, quando as condições de uso do produto aumentam. Então, N igual a 60 e C igual a 0. Então, eu tenho que testar 60 amostras e nenhuma delas pode estar na faixa marginal. Então, só para dar um exemplo, é o que acontece, por exemplo, com o Enterobacter sakazaki em formas infantis. Então, enquanto o Enterobacter sakazaki ele tem risco pequeno
para um adulto normal, no caso de uma fórmula infantil, eu tenho que testar 60 amostras e nenhuma delas pode ter o tal Enterobacter sakazaki. Então, essa é a forma de se entender a utilidade de um plano de 3 classes. Esse plano de 3 classes, ele foi, inclusive, muito utilizado na revisão dos critérios microbiológicos, dos padrões microbiológicos, mais especificamente, do Ministério da Saúde. Eu trouxe aqui só esse para dar exemplo, para não ficar muito longo. Então, eu selecionei na Instrução Normativa 60, que foi publicada relativamente recente, na véspera do Natal do ano passado, onde nós já temos, então, esses planos de amostragem de 3 classes embutido nos nossos critérios microbiológicos. Então, eu peguei alguns exemplos só para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, peguei frutas in natura e selecionei 2 grupos de micro-organismos. Um micro-organismo patogênico, que seria a salmonela, e um micro-organismo indicador, que é a Escherichia coli genérica. Não estou falando de Escherichia coli patogênica, Escherichia coli genérica. Então, vejam, para frutas in natura, o que nós temos em relação à salmonela? E para quase todos, né? Nós temos N igual a 5, C igual a 0, ou seja, nenhuma amostra pode estar contaminada com salmonela, então ela tem que estar ausente e não há um limite superior, porque aqui nós temos só presença ou ausência. Então, esse N e esse C na maioria das vezes, 5 e 0. Mas olha a exceção. Em frutas secas, por exemplo, nós temos um N muito maior, nós temos 10 e o C igual a 0, ou seja, em 10 amostras, nenhuma pode estar positiva. Então, se eu for fazer análise microbiológica de um lote de fruta seca para salmonela, eu tenho que tomar 10 amostras, e não 5, como na maioria dos outros critérios microbiológicos. Para carne suína crua, por exemplo, olha aqui o N é 5, uma amostra pode ser positiva. Então, aqui o critério ele é mais tolerante um pouco. Já na carne de aves, estou falando sempre de carne crua, refrigerada, né, carne não processada, portanto, aqui o critério é mais exigente ainda, porque aqui está explicado que tem que ser salmonella enteritidis. Então, o sorovar enteritidis tem que estar ausente em 25 gramas, 5 amostras e nenhuma pode ser positiva. E também a salmonella typhimurium, 5 amostras testadas, nenhuma positiva. Num outro exemplo, com relação aos micro-organismos indicadores, olha como o N e o C variam. Então, nós temos aqui, no caso das frutas in natura, o N é igual a 5, o C é igual a 2, a contagem, o limite inferior é 10 a 2, o limite superior é 10 a 3. O que isso significa? De cada 5 amostras que eu analiso, 2 podem apresentar a contagem entre estes 2 números. Indo mais adiante, na carne bovina crua. Então, aqui nós também temos 5 e 2 amostras podem estar com uma contagem mais baixa. Olha, 10 é o limite inferior e 10 a 2 é o limite superior. Então, esse conceito do plano de 3 classes foi incorporado na revisão daquela antiga RDC 12, que estava vigente desde o ano 2000. Então, depois de quase 20 anos, saiu a instrução normativa nova. Eu tive o prazer de participar da revisão de toda essa legislação, a professora Maria Tereza Desto também. Então, foi assim muito interessante verificar como esses conceitos internacionalmente reconhecidos são agora incorporados na legislação nossa também. Eu, infelizmente, desconheço se tem alguma outra legislação brasileira de algum outro ministério que tenha N, C, Mzinho e Mzão incorporado nos seus critérios microbiológicos. Bom, saindo agora do micro-organismo em si, e dos critérios, dos limites, vamos para o método analítico. Professora, desculpe interromper, você tem mais 5 minutinhos. Obrigada. Tá. Então, o método analítico, qual deve ser o tamanho da amostra analítica? Isso é uma dúvida que aparece sempre. Então, a gente tem que lembrar que a concentração microbiana depende do preparo de uma amostra. Então, quando a gente homogeneiza uma amostra numa suspensão, faz um preparo líquido, a gente tem que ter noção que se tiver, para você detectar uma única unidade formadora de colônia, se o teu inóculo for de 1 microlitro dessa suspensão,
a contaminação tem que ser de mais do que 4 logs, ou seja, 10⁴. Se for 10 microlitros, 3, 10⁴. Se for 100 microlitros, 0,1 ml, é 10⁴ no mínimo. Então, tem que levar em conta o tamanho da amostra analítica para não ter um resultado falso negativo no final. E como resolver isso? Ou eu aumento o tamanho da amostra analítica, ou aumento o número de amostras analíticas, ou aumento a concentração do micro-organismo na amostra analítica, como? Fazendo uma filtração, retenção em membrana, alguma coisa para aumentar a concentração, ou submeter a amostra analítica a um enriquecimento. Então, que metodologia vou escolher? Tem muitas metodologias. Então, a decisão vai depender do grau de confiança da metodologia esperada, a distribuição e frequência da contaminação. Então, se o micro-organismo é raramente encontrado, ou se ele é encontrado em determinadas partes do produto e não é uma contaminação regular, eu tenho que saber utilizar a metodologia adequada para não ter resultados falsos negativos de novo. E depois o custo, que vai depender do custo da análise em si, da frequência da análise e do número de amostras que nós queremos analisar. O que analisar? A inspeção, na vigilância, faz análise do produto final, que é a única possibilidade que ele tem. No processo produtivo é mais complicado, porque eu posso analisar diferentes etapas de de uma linha de produção inteira, desde o campo, desde a produção primária até o produto pronto. Então, o que eu vou analisar? Eu preciso analisar os ingredientes críticos, as amostras ao longo da linha de processamento, amostras coletadas ao longo da linha de processamento. Um outro ponto importante, amostras do ambiente de processamento, então o ambiente pode ser uma importante fonte de contaminação. Eu posso analisar o produto ao longo da sua vida de prateleira, da sua estabilidade, para verificar a dinâmica microbiana, e posso analisar o produto final, se eu quiser saber a qualidade e segurança deste produto final. Qual método utilizar? Então, temos as metodologias clássicas, cultivo dependentes, e as metodologias inovadoras, que são muitas. Com relação às metodologias clássicas, na análise qualitativa, então eu vou simplesmente preparar a amostra, passar nos meios de cultura e confirmar a presença ou ausência do tal micro-organismo. Na análise quantitativa, eu tenho que fazer as diluições, né, preparar a amostra e semear em meio de cultura apropriado, com temperatura e tempo de incubação apropriados, e essas diluições vão permitir, então, a identificação do micro-organismo e também a contagem, a enumeração da quantidade presente. Nos métodos inovadores, eu vou deixar, então, para a professora Maria Tereza Destro, que vai abordar esse tema daqui a pouquinho. Com relação às limitações, já estou terminando. Limitações são várias, como tudo, né, nessa vida. A gente tem que lembrar que os planos de amostragem eles são sempre estatísticos, baseados em resultados estatísticos. Eles são particularmente mais problemáticos quando os limites críticos são muito baixos, quando o nosso rigor da análise é muito grande, quando nós queremos contagens muito baixas de micro-organismos nos produtos. E também é muito limitado quando a prevalência do micro-organismo-alvo, o micro-organismo que nós estamos procurando, é pequena, é baixa no alimento. Então, a dificuldade de encontrar esse micro-organismo tem que ser considerada. E outro detalhe importante é que a análise microbiológica do produto final é uma resposta reativa. Ela lida com as consequências de um problema e não com as causas do problema. Então, a análise microbiológica ela deve estar sempre acompanhada de medidas preventivas, aplicadas em toda a cadeia do alimento. Produção primária, ingredientes, processamento, ambiente de produção, ou seja, a aplicação das boas práticas e o segmento dos sistemas de HACCP. Então, para finalizar, eu gostaria de sugerir que quem tiver mais interesse em se aprofundar nesse tema, esse tema é muito complexo, nós temos muita coisa para falar, daria para dar um curso sobre isso, não apenas uma palestra de 20 minutos. Então, eu gostaria de sugerir alguns livros para vocês consultarem. Dos livros da SMSF, esse livro 7 tem toda a base estatística, toda a fundamentação
das abordagens probabilísticas de uma análise microbiológica de alimentos. E o livro 8, que está em inglês e afortunadamente disponível em português também, depois de um trabalho muito árduo que tivemos eu, a professora Maria Tereza Destro, minha amiga Marisa Landigraf e a professora Marta Taniwak. Nós traduzimos o livro para o português, um bitelão de 436 páginas, onde nós temos todos esses detalhes bem explicados, e melhor de tudo, o livro 8 tem um capítulo dedicado a 29, se não me falha a memória, grupos diferentes de micro-organismos, grupos diferentes de alimentos, onde nós podemos, então, consultar quais análises, que tipo de análises, como fazer essas análises para cada um desses grupos de alimentos. Então, com isso, eu gostaria também de cumprimentar todo mundo, porque hoje é o Dia Mundial da Alimentação, e agradecer a atenção de vocês, deixando alguns contatos aí, meu e-mail, o site do Fork para vocês consultarem, tem muita informação interessante lá, o nosso blog Alimentos Sem Mitos, onde também tem muita coisa curiosa, sempre com base científica, nós não divulgamos opiniões, nós divulgamos dados com fundamentação científica, e disponíveis no Facebook, no Instagram e etc. Com isso, muito obrigado e desculpe se eu passei alguns minutinhos do tempo. Pronto. Obrigada, professora Bernadette, pela excelente apresentação. Agora, a próxima palestra é intitulada Metodologias Analíticas, Vamos Inovar? E será ministrada pela professora Maria Tereza Destro. Então, a professora doutora Maria Tereza Destro é bióloga, mestre em Tecnologia de Alimentos pela FEA Unicamp e doutora em Ciência dos Alimentos pela FCF USP, onde por mais de 25 anos foi professor e pesquisador no Laboratório de Microbiologia de Alimentos. É membro ativo da International Association for Food Protection, atuou como diretora científica para a América Latina da bioMérieux, e atua como consultora independente da Alter Brasil Consultoria. Professora Maria Tereza, é um prazer tê-la aqui e eu passo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Liliana. Obrigada a vocês todos do ILSE pelo convite, pela possibilidade de hoje estar aqui com vocês. E antes de eu começar, eu gostaria de dizer que a minha apresentação eu não vou entrar em detalhes das metodologias analíticas. Eu tomei a decisão porque o público nosso, quem está aqui nos acompanhando hoje, é bastante variado. E aí poderia ficar muito técnico para algumas pessoas e muito pouco técnico para outras pessoas. Então, eu optei por fazer uma coisa bem... Eu não queria sair, eu aqui. Tá. Eu queria... então, fiz uma coisa mais genérica, ok? Então, conforme a professora Bernadette falou, os métodos que vão ser utilizados, eles devem atender à necessidade da indústria. E vocês sabem muito bem que os desafios que a indústria de alimentos está sob eles, é muito grande, porque cada dia mais a produção desses alimentos é mais complexa. Por quê? As empresas têm que ter um maior rendimento. O tempo entre a produção e o consumo está cada vez mais longo. Isso, aliás, é um objetivo, porque você quer um produto que tenha uma vida útil maior. E com isso, você tem que minimizar cada vez mais o risco de deterioração ou de contaminação, para evitar problemas para a saúde do consumidor, perdas econômicas para não ter que tirar produto do mercado, para não ter que fazer recall, e também para preservar a marca. E todo mundo sabe como é importante preservar uma marca, como é difícil construir e como é fácil perder essa marca. E existe também a pressão por uma liberação para comercialização cada vez mais rápida. Por que isso? Porque as empresas trabalham cada vez menos com estoque. O estoque significa dinheiro parado, e ninguém está com dinheiro para ficar parado. Então, a produção tem que entrar em circulação, em comercialização cada vez mais rápido. Se a gente avaliar no mundo os métodos para análise de alimentos, nós vamos ver que a maioria dos métodos que são utilizados são os métodos alternativos.
Mas se nós quebrarmos essa torta por regiões, nós vamos ter uma surpresa. Nós vamos ver que Ásia-Pacífico e nós da América Latina ainda usamos muito mais os métodos tradicionais do que os alternativos. Enquanto, por exemplo, a América do Norte é muito mais método alternativo. Método tradicional, como a Bernadette já comentou, a gente tem um cultivo em caldo ou em água, depois uma identificação bioquímica e, no caso de alguns micro-organismos, por exemplo, salmonela, a necessidade de uma sorologia. Quais são as vantagens dos métodos tradicionais? Simples, os laboratórios em geral conseguem fazer, não há grande especificidade, e custo, mas eu coloquei aqui o custo com ponto de interrogação. Custo, a priori as empresas pensam, eu só vou ter que comprar vidraria e o técnico para fazer, uma autoclave e tal. Mas não, só que esquecem de avaliar o tempo que esse método tradicional vai levar para a obtenção do resultado. Eles são métodos longos, o que vai levar muito tempo para você poder ter esse resultado. São trabalhosos, exigem todo o preparo de material antes, a execução da análise mesmo. Eles têm pouca sensibilidade, baixa reprodutibilidade, porque eles têm uma interferência muito grande do operador. E um outro ponto extremamente importante, eles falham na traçabilidade, rastreabilidade. E rastreabilidade é uma palavra-chave para os laboratórios. Então, ele tem esse problema. Um método analítico ideal, ele deve ser sensível, ou seja, capaz de encontrar aquilo que você quer encontrar. Específico, ele só deve detectar o que você quer. Se tem um priminho ali do lado, ele não deve detectar. Exemplo, salmonela e citrobacter, que é um contaminante que está sempre por perto e está sempre interferindo nos resultados de salmonela. Então, o método deve detectar exclusivamente o que você quer. Custo-benefício, Bernadette já comentou da importância disso. Ninguém vai querer comprar um método que cada análise vai custar R$4.000. Ninguém vai usar. E rápido. O rápido para quê? Para diminuir o tempo para a liberação do produto, menos tempo de preparo de material, que permita correções das falhas que vão acontecendo no processo de maneira mais rápida possível, mais ágil, e liberação da produção, que a produção não tenha que ficar parada esperando um resultado. Mas aí vem uma pergunta: o que é rápido? Quanto que o rápido precisa ser rápido? Será que em um dia é rápido? Ou será que eu quero o resultado na hora, literalmente na hora? Então, isso nós temos que levar em consideração. Um outro ponto importante é onde que a gente quer fazer esse teste rápido. Levar a amostra para o laboratório, ou quer que o teste possa ser feito direto na linha, onde o operador da linha já possa ter o resultado e saber se ele tem que parar ou se ele pode prosseguir com o processamento. E o que a gente quer saber? Interessa para a gente indicador ou a gente quer saber sobre patógeno presente no produto? E quais são esses indicadores ou quais são esses patógenos que são interessantes? Isso tudo tem que estar pré-definido. Como a Bernadette já comentou, se nós não tivermos a definição do que nós queremos, não faça uma análise, porque daí você vai perder dinheiro. Tem que estar definido o que se quer, qual é o objetivo e o que vai fazer com o resultado. Voltando àquela torta dos testes da proporção, se nós pegarmos esses testes alternativos e formos dividir por tipo de métodos que estão no mercado, nós vamos ver que 50% são métodos baseados em análise de DNA e 26% em métodos imunoenzimáticos. Esses outros são também bastante importantes, mas estão presentes em menor frequência de métodos no mercado, de tecnologias disponíveis. Então, vamos falar um pouquinho da que está mais presente, que é a análise de DNA.
Mas eu quero deixar claro que não é porque ela está mais presente que ela é melhor ou mais importante do que o imunoenzimático, tá? Agora, independente do método que a gente vai usar, temos que lembrar que a amostragem é fundamental. É ela que vai nos permitir ter uma fotografia do nosso lote, uma fotografia da nossa produção. E, independente do método que a gente vai usar para patógenos, nós precisamos enriquecer essa amostra. Por hora, ainda não temos um método que permita fazer a detecção de patógenos diretamente da amostra. Isso porque os patógenos estão presentes em baixo número e também porque os alimentos apresentam uma série de inibidores para os sistemas de detecção. Então, você precisa diluir esses inibidores para poder conseguir fazer uma detecção adequada. E aqui tem um ponto fundamental. Tem empresas que gastam fortunas em equipamentos de ponta e aí na hora economizam na qualidade do meio de cultura. Vão comprar o meio de cultura do mais barato que tem. O problema disso é que, apesar da formulação do meio de cultura ser igual do fornecedor A, B ou C, nós temos que lembrar sempre que a qualidade da matéria-prima dele varia e esta variação pode interferir no resultado do seu método. Então, sempre utilize o meio de cultura especificado pelo produtor do método alternativo. Eu estou falando isso porque esses métodos alternativos foram validados com a utilização desse meio e pode dar interferência, sim, no resultado. Então, os métodos baseados em ácidos nucleicos, também chamada análise de DNA. São dois tipos que a gente tem e que estão mais em uso, que é a reação em cadeia da polimerase, a famosa PCR, e amplificação isotérmica. O que eles vão fazer? Tanto um como o outro vão produzir cópias de pequenas porções de DNA, como se fosse uma máquina copiadora, onde in vitro, ou seja, no equipamento, vai simular o que aconteceria no organismo. Você vai conseguir fazer cópias de fragmentos específicos, você não consegue copiar o DNA total. Então, aquela história que o pessoal de vez em quando começa a alucinar, dizendo que vai criar em laboratório um micro-organismo inteiro, por enquanto ainda não. Por enquanto a gente faz pedacinhos de DNA e que permitem, com esses pedacinhos, identificar a espécie que você está testando. Desculpem, meu relógio toca. No organismo vivo, como acontece essa replicação do DNA? A gente tem que ter o DNA mesmo, uma enzima chamada helicase, pequenas sequências de RNA, nucleotídeos, uma outra enzima que é a DNA polimerase e algumas outras coisas. Como é que isso funciona? Nós temos aqui, então, uma imagem de um DNA, ele tem a forma helicoidal, e a enzima helicase, ela tem a função de separar as duas fitas do DNA para que a enzima DNA polimerase possa fazer a cópia. Então, numa replicação em vivo, a helicase é que faz a separação das duas. Quando a gente está falando de uma amplificação in vitro, nós vamos precisar das mesmas coisas. Nós precisamos de um DNA molde, nós precisamos dos iniciadores, uma DNA polimerase, os DNTPs, e tudo isso vai acontecer num ambiente adequado de pH e de cofatores. A amplificação in vitro por PCR utiliza como DNA polimerase uma TAC. Essa enzima tem uma característica importante que é ser resistente a temperaturas elevadas. Por quê? A PCR, ela depende de ciclos de temperatura.
Então, logo no início, a temperatura é elevada para que as duas fitas de DNA se separem. Aí a temperatura é diminuída para que os primers possam ficar na posição parear para que faça a extensão. E essa extensão é em temperatura também elevada. Então, o ATAC é uma enzima especial que consegue sobreviver, não é ser vivo para sobreviver, desculpa. Consegue resistir a esses ciclos de temperatura. A detecção acontece em tempo real com o emprego de sondas fluorescentes. Isso indica, conforme vai amplificando, você vai ter um aumento de sinal que permite você saber se o teu alvo estava presente. A amplificação isotérmica, ela é mais parecida com a reação em vivo. Por quê? No organismo da gente, a gente não tem ciclos de temperatura para fazer essa divisão, essa multiplicação do DNA. Então, a amplificação ocorre em temperatura constante. Para isso, a necessidade de uma enzima especial. Por exemplo, a BST polimerase. Tem outras enzimas que podem ser usadas. Essa BST ela tem duas atividades. Ela primeiro vai separar as fitas de DNA, então ela tem uma grande capacidade de deslocamento da fita que está pareada, e também ela faz a polimerização dos nucleotídeos. Isso tudo feito simultaneamente. E a detecção da amplificação isotérmica não é por sondas fluorescentes. Ela pode ser por colorimetria, por tubidimetria ou por luminometria. Vai depender do sistema que se emprega. Então, são duas formas, as duas funcionam com as suas restrições e as suas vantagens, que estão no mercado disponível em maior quantidade. Pensando em vantagens e desvantagens da aplicação de ácido, da amplificação de ácido nucleico comparado com a microbiologia tradicional. Primeiro, ele é mais rápido. Normalmente, após 24 horas de enriquecimento, você já consegue ter um resultado. 24 não, vai dar umas 26 para dar o tempo de corrida da PCR. Só que, atenção, precisamos tomar cuidado que quando se encurta muito tempo desse enriquecimento, por exemplo, para salmonela, tem alguns sorotipos que não conseguem multiplicar em tempo menor. Então, isso precisa ser bem avaliado. São métodos extremamente sensíveis, específicos e simples de serem realizados. Atualmente, fazer uma PCR é a coisa mais tranquila que existe. Quando eu fiz as minhas lá no meu doutorado, no século passado, era bem diferente. Então, agora é um método bem simples. Como desvantagem? Risco de contaminação. Mas isso tem risco de contaminação em qualquer método. Então, isso é controlado por boas práticas. Presença de inibidores. Isso sim pode interferir. Dependendo da matriz alimentícia, o inibidor pode interferir no resultado. E um outro ponto que pode ser levantado é o custo. O custo já diminuiu muitíssimo das amplificações, das técnicas usando amplificação de ácidos nucleicos. E tem a vantagem que é rápido. Então, você tem um custo de um investimento, mas você consegue a liberação do seu resultado de maneira mais rápida. Será que isso não compensa? É para pensar. E antigamente também havia necessidade de pessoal muito especializado para fazer. Com os novos kits que estão no mercado, esse ponto passou. Você consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer uma análise de ácido nucleico. Bom, isso é o que nós temos que está sendo mais utilizado e que está no mercado com maior número de opções. Mas existem algumas formas bem diferentes que são assim para a gente pensar e sonhar um pouquinho que vale a pena. Por exemplo, o emprego de biosensores. Biosensor, por definição, é um instrumento que tem um detector biológico que vai transformar o sinal químico ou biológico que vai passar por um transdutor em sinal elétrico. Nossa, que complicado. Não tem nada de complicado, gente. Quantos de nós já viu um aparelho de detecção de glicose no sangue para fazer teste de glicemia? É um
biosensor. E existe desde 1973. É que na área de micro de alimentos, ele ainda é uma coisa nova. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Um exemplo de um biosensor para detecção de coli, utilizando anticorpos e um sistema todo formado para essa detecção. Então, normalmente ele vai utilizar junto um sistema de anticorpo, um método imunológico juntado com o detetor. Esses biosensores também podem ser transformados em detetores que ficam diretamente na linha de processamento, onde a amostra entra, é processada e o resultado sai imediatamente. Aqui também é um exemplo com E. coli, onde é um sensor de ouro com anticorpos anti-E. coli, a bactéria vai ficar presa e através da medição de produtos de degradação é que se vai fazer a detecção. Então, isso eu acho que é o caminho para o futuro, para um controle de produção, para controle de linha de produção. Esse trabalho tem uma revisão bem interessante sobre métodos para detecção o que eles chamam de ponto de necessidade, que na clínica é o point of care, né, que é o ponto onde você precisa tomar a iniciativa para a detecção de patógenos em alimentos, e esse trabalho também é bem interessante, também com o mesmo tipo de visão. Então, existem muitas coisas por aí sendo feitas com relação a sensores e a point of care technologies. Neste último trabalho, eu quis só mostrar para vocês as tecnologias emergentes, a diferença, o tempo para obtenção de resultados entre 20 e 30 minutos, o custo barato, 100% de especificidade, sensibilidade entre 80% e 100%, sem necessidade de um técnico especializado para a realização e sem necessidade de um instrumento. Aqui, o instrumento, eu estou dizendo um equipamento grande, são pequenos sensores que podem ser feitos como teste de glicemia. Então, é uma coisa para a gente sonhar e pensar e ver o futuro. Quem é de laboratório, não fique com medo, você não vai perder o emprego, porque de qualquer jeito precisa de alguém para analisar resultado. Ao invés de você ficar perdendo tempo fazendo inoculação em plaquinha, você vai usar o seu tempo para analisar os resultados. Uma outra forma de abordagem do problema, que agora está mega na moda, é o sequenciamento total de genoma. Por hora, ele tem funcionado bastante quando se tem a bactéria já pré-isolada. Por quê? Você vai comparar se aquela bactéria que foi isolada, ela é a mesma característica, ela é igual geneticamente ou semelhante geneticamente a outra de outro lugar, outro ponto da planta ou de um outro surto. Então, com isso, tem se usado bastante para fazer a ligação entre surtos, por exemplo. Então, o sequenciamento total de genoma é uma ferramenta bastante importante para a área, principalmente, de avaliação de contaminação. Uma outra coisa, o sequenciamento metagenômico. Essa é uma área muito interessante, onde se avalia o total da comunidade de micro-organismos presentes. Você não precisa saber se você tem uma salmonela ou uma coli ou nada. Você pega o DNA total da tua amostra e submete a uma extração e ao sequenciamento. E aí você vai comparar esses resultados encontrados ao banco de dados. Então, por aqui, você, sem saber o que você tem, você vai chegar à conclusão que você tem bactéria XYZ. E essa tecnologia de sequenciamento total foi miniaturizada, existe esse equipamento chamado Minion. Esse Minion, ele tem o tamanho, acho que de metade, mais ou menos, de um celular tradicional. E ele tem capacidade de fazer o sequenciamento total do genoma. Ele só vai ser ligado a tem um desses que pode ser ligado ao telefone celular mesmo, ou a um computador via USB. Então, ele pode fazer
sequenciamento total de genoma, metagenômica, sequenciamento de alvos específicos. Então, foi a miniaturização do processo de sequenciamento total. Agora, esse método tem um pequeno problema. Esse paper levanta esse problema. Eles fizeram uma combinação de quantidades iguais de 3 micro-organismos. Submeteram ao processo de extração, a PCR e o sequenciamento. E a avaliação da bioinformática deu que havia prevalência de uma delas, sendo que as 3 tinham entrado igual. E por que isso acontece? Porque há desvios durante o processo de extração PCR, vão se somando desvios que vão levar a essa alteração. Então, precisa tomar muito cuidado, são métodos bastante interessantes, mas ainda precisam de uma avaliação rigorosa. Então, para terminar, se hoje em dia os relógios já são assim, e a gente não usa mais relógio assim, apesar de eu achar lindíssimo, mas não é prático, por que o laboratório de microbiologia, principalmente o laboratório de microbiologia de alimentos, ainda segue 92 anos depois dessa foto aqui do Dr. Fleming, e eu pus essa foto porque eu tinha uma do Pasteur, que também não era muito diferente, não. Por que ainda nós continuamos com o laboratório dessa maneira? Será que não é hora da gente mudar e pensar em fazer a coisa de maneira mais fácil, mais prática e mais sensível do que nós temos feito até agora? Então, eu termino com essa pergunta para vocês e deixo aqui o meu contato e aberta para perguntas. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, professora Maria Tereza, pela excelente palestra. Nós vamos iniciar as perguntas, tá? Então, nós recebemos aqui algumas perguntas no chat, né? Tanto para a professora Bernadette como para a professora Maria Tereza, tá? Então, a gente vai começar aqui com a primeira pergunta enviada para nós, foi para a professora Bernadette. Gostaria de saber como deve ser definido o número de amostra indicativa segundo a Instrução Normativa 60, já que esses valores não estão especificados. Desculpa. Professoras, vocês podem, por favor, abrir a câmera para responder? Posso falar? Por favor, eu passo a palavra. Olha, então, a definição do critério microbiológico para amostra indicativa durante a revisão dos critérios microbiológicos dos alimentos foi uma discussão muito complicada, porque, veja, enquanto vigilância sanitária, será que interessa deixar produtos que estão na tal da qualidade marginal liberados para o consumo? Será que esses alimentos ofereceriam algum risco para o consumidor? Então, depois de muitas reuniões, muita discussão, a Maria Tereza pode comprovar isso, nós achamos melhor, ou melhor, o grupo achou melhor, manter o limite inferior para a amostra indicativa. Por quê? Porque o limite, a existência dessa faixa marginal, ela é uma pista para, se isso é feito, por exemplo, numa linha de produção, é um sinal amarelo, tanto que na minha apresentação eu até colori em amarelo, mostrando, olha, é uma sinalização que, opa, aqui pode estar havendo algum problema e é preciso tomar alguma medida para se resolver esse problema. Só que, na vigilância sanitária, não existe a possibilidade de se tomar alguma medida. Então, para proteger a saúde do consumidor,
resolveu-se que o limite para a amostra indicativa seria o limite inferior e não o limite superior. Eu não sei se a Maria Tereza quer complementar. Eu só queria completar, Benô, uma coisa, não sei quem está perguntando se é da indústria, mas deixar claro que a amostra indicativa ela só pode ser utilizada pelos órgãos fiscalizadores. Fiscalizadores, exatamente. A indústria tem que usar a amostragem normal, ok? Então, a amostra indicativa não serve para produtor. O produtor tem que usar o plano de 5 amostras. Ou comprovar que ele tem um sistema que seja equivalente a esse plano. Muito obrigada. Olha, dá licença, eu gostaria de complementar a resposta, não respondendo à pergunta, um detalhe que não foi dito nem na minha apresentação, nem da professora Maria Tereza, que eu acho que é importante para o pessoal da indústria. Nós falamos bastante de métodos analíticos, né? Então, na Instrução Normativa 60, assim como em todas as publicações da SMSF e todas as publicações sérias relacionadas à análise de alimentos, está escrito que tem que se usar metodologias internacionalmente reconhecidas e validadas. Então, na IN 60, por exemplo, está lá escrito, tem que ser a metodologia ISO X, dependendo do qual é o micro-organismo, ou alguma metodologia equivalente devidamente validada pela indústria, se for o caso. Então, esse detalhe é importante, porque não é qualquer método analítico que pode ser utilizado aleatoriamente, nem pela vigilância sanitária, nem pelas indústrias. Tá bom? Eu vou pegar o gancho e vou fazer uma outra pergunta que está relacionada com esse seu comentário, professora. Existem alguns métodos rápidos para detecção de patógenos em ambiente que não possuem as validações por órgãos reconhecidos como a AFNOR ou a OAC. Qual a posição dos palestrantes a respeito do uso, métodos enzimáticos, fluxo lateral? Ainda nesse tema, como a Anvisa se posiciona a respeito do uso desses métodos? Eu vou deixar para a Maria Tereza responder. Então tá. Se o método não tem uma validação internacional, ele ainda não pode ser utilizado. Ele não é um método que passou por uma verificação por um grupo reconhecido. Essas validações, elas são feitas por laboratórios independentes e dão uma robustez ao método. Então, se o método não tem validação, eu, Maria Tereza, não utilizaria. A Anvisa também não aceita os métodos que não têm validação. Ela é bem aberta, pode ser a validação que for, desde que seja por um órgão competente internacionalmente reconhecido. Isso já é importante. Mas, por exemplo, se a gente pegar métodos validados, eu tenho aqui esse dado por acaso, para salmonela, são mais de 100 métodos só com validação à OAC. Será que com 100 métodos com validação tem que pegar justo um que não tem? Então, tem uma ampla oferta. Tem métodos validados. Eu sugiro às empresas que têm métodos de análise que ainda não estão validados, que vão buscar essa validação. É fundamental, não só no Brasil, como fora também. Bernardo. Eu queria complementar com o seguinte, se for para fazer a análise microbiológica, para atender critérios microbiológicos que fazem parte de padrões e especificações, particularmente padrões que são legais, são internacionais, nacionais, regionais, enfim, tem que se usar metodologias, conforme a professora Maria Tereza já falou. Mas, se for para fazer um monitoramento interno, uma das aplicações que eu mencionei da análise microbiológica é a criação de um inventário, de um histórico de acontecimento dentro de uma indústria. Então, se para a indústria o objetivo é fazer um acompanhamento rápido, que não seja custoso, para verificar o andamento de um determinado processo do ponto de vista microbiológico, pode-se usar qualquer método que a empresa considere adequado, mas este tipo de resultado só tem validade para a própria indústria, ela não tem validade legal, ela não pode ser utilizada
como contra-argumentação de alguma acusação, ela não pode ser usada para nada, é só para o monitoramento interno na indústria. E é por isso que esses métodos rápidos simplificados têm tanto sucesso, porque as indústrias usam para um controle interno, para o controle deles, do que está acontecendo. Então, ressalto mais uma vez, isso pode ser feito com essa finalidade, mas na hora que precisar atender uma chamada legal, ele não pode ser, ele não tem validade, porque ele não é um método, né, como a professora Maria Tereza já falou, ele não tem um reconhecimento legal do ponto de vista de lei, né? É isso mesmo, Bernardo. Bem lembrado. Então, eu vou para a próxima pergunta. Vemos que nos Estados Unidos, tecnologias baseadas no sequenciamento de nova geração, genoma total, têm sido extensivamente utilizadas pelo FDA para linkar outbreaks com a origem das contaminações. Inclusive, o programa Genome Tracker foi criado nesse sentido e com o objetivo de expandir para outros países, visando um monitoramento internacional da origem dos surtos. Como está a implementação dessas metodologias no Brasil? Existe alguma movimentação por parte da Anvisa nessa direção? Lembrando que alguns países da América do Sul já contribuem, como, por exemplo, a Argentina, nesse tipo de projeto? Jesus. Olha, eu vou comentar o que eu soube. Eu fui tentar buscar informação junto à Anvisa sobre isso. Eu não recebi resposta. Naquele Fale com a Anvisa, que foi o caminho que me indicaram para buscar. Eu queria saber quais laboratórios brasileiros oficiais teriam condição de fazer isso. Eu não obtive resposta. Então, eu não sei se os laboratórios oficiais já estão preparados para fazer isso no volume e na forma que precisa. De verdade, eu não conheço. Eu sei que ainda estamos fazendo pouco de PFGE. O Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, faz, mas para a área clínica, não para alimentos. A parte de genoma total, não obtive informação. Você tem alguma informação, Bernadette? Não, também não sei. Não sei. Mas, olha, complementando o que a Maria Tereza já respondeu, eu acho que o nosso problema começa anterior a isso aí. Nós não temos nem um sistema eficiente de registro dos surtos de origem alimentar. Então, assim, é uma expressão que eu gosto de usar, é usar uma boa vela para mal defunto, né? Então, é usar uma tecnologia muito sofisticada, que requer um conhecimento técnico avançado, não é só comprar o equipamento, tem que saber usar e saber interpretar o resultado. É um bom estatístico, bom bioestatístico, né? Um bom bioinformata também. Então, para interpretar resultados de um sequenciamento genético completo. Então, eu acho que nós ainda temos que aprimorar, antes de usar uma tecnologia sofisticada como essa, é aprimorar o sistema de registro e de controle dessas doenças de origem alimentar. Então, eu acho que nos Estados Unidos está sendo, o Whole Genome Sequencing tem muito sucesso, porque eles têm um sistema muito eficiente de monitoramento desses surtos, desses casos. Nós não temos, nós ainda temos uma vigilância sanitária que põe como agente etiológico de uma enfermidade de origem alimentar uma Escherichia coli, pobre bactéria que... Ou coliforme, né? Ou coliforme, pior ainda, né? Então, porque não achou nenhum patógeno, não achou nenhum dos patógenos que foi procurado, né? Então, o culpado deve ser a coitada da Escherichia coli, que foi a única que foi encontrada. Então, o nosso problema é anterior ao uso dessa tecnologia sofisticada, no meu entendimento. Eu não sei se a Maria Tereza concorda comigo, se vocês que são da área concordam, mas eu acho que aí. Concordo totalmente, e para mim é um espanto, porque quando eu entrei na microbiologia de alimentos, a gente já não tinha um sistema funcionando. Eu já me aposentei, já 5 anos atrás, 6 anos, e continuamos não tendo um sistema de eficiente. Eu fico tão decepcionada, tão triste, gente, que vocês não imaginam.
É uma pena. Professora, tem uma pergunta aqui. Qual a opinião das palestrantes em relação aos métodos Omics Untargeted para a determinação de micro-organismos sem isolamento dos alimentos? Por exemplo, análise de metaboloma Untargeted ou metagenômica para a caracterização de populações microbianas nos alimentos? Quer que eu responda, Tereza? Você Não, responde. eu vou só começar. O da metagenômica eu apresentei, né? Que é a utilização do análise do DNA total do alimento sem você separar, sem target. E eu acho muito interessante. Eu acho que ainda precisa aprimorar um pouco. Mas como método, eu acho assim fantástico. Tá? Tanto que eu apresentei um pouquinho dele. Agora, Bernadette, passo para você, que vocês aí estão... O pessoal do FOC está trabalhando bastante com isso, né? São metodologias super interessantes, porque elas claro, elas têm os seus problemas, mas elas resolvem outros problemas nas metodologias clássicas, que são baseadas nas identificações fenotípicas dos micro-organismos. Então, se a colônia é vermelha, então ela não é cor-de-rosa, então é diferente, é um outro micro-organismo. E esse tipo de dúvida que aparece com relação à interpretação de resultados fenotípicos fica resolvido com essas técnicas ômicas. Então, tem as lipidômicas, as proteômicas, que você vai identificar o metabólito que o micro-organismo está produzindo e evitando a interpretação de pessoas, de indivíduos que têm leituras e sensibilidades de leitura diferentes. É uma máquina que lê, que interpreta o resultado. Então, eu acho que essa é a metodologia do futuro, talvez até do presente, talvez até a gente já possa dizer, mas são metodologias super interessantes, muito precisas, mas que requerem um conhecimento além da microbiologia, que é um desafio para o microbiologista, né? Então, você tem que saber entender o que é uma espectrometria de massas para poder entender o que aquele resultado está mostrando, né? E como é que você tem que ajustar o espectrômetro de massa para ele te informar aquilo que você está querendo saber. Mas, com certeza, é a metodologia sensacional. Não, e o que é mais legal que eu acho é o seguinte, você não precisa saber o que você está procurando. Então, você tem um surto de doença, quando a gente faz a microbiologia tradicional, você dirige para aqueles grupos de micro-organismos que você conhece. Então, você vai usar um enriquecimento específico para um, para outro, e se não é nenhum daqueles, não identifica. Com esse tipo de tecnologia, não. Você pode chegar a um micro-organismo desconhecido. Isso eu acho bárbaro. Acho assim, como disse a Bernadette, é o caminho. A gente não vai poder fugir muito disso, não. Para os jovens que estão iniciando na carreira, é altamente recomendável que sigam por essa rota, que abandonem técnicas de tubos múltiplos para contagem de fecais, que são coisas como disse a Maria Tereza, do retrasado. Do milênio passado, né? Então, nós estamos evoluindo, a microbiologia se desenvolve muito rapidamente. E depois outra também, gente, é a história da abordagem sistêmica do problema, né? Então, nem sempre adianta você identificar o micro-organismo ali no mínimo detalhe quando você está perdendo o conjunto da informação, né? Então é muito importante a gente ter uma visão holística disso tudo, que é da segurança de um alimento, que às vezes o fato de você não encontrar aquele micro-organismo patogênico que você procurou com essas metodologias que a Maria Tereza acabou de mencionar, com enriquecimento específico para aquela bactéria, então não deu aquilo, então o alimento está salvo, não é isso, né? Então nós temos que abrir nossos horizontes, a microbiologia está ficando uma ciência muito complexa e muito desafiadora e, por causa disso, muito interessante, né? Então, nós já vamos finalizar, que são 11h30, tá? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, em nome do ILSE, as palestrantes, professora Bernadette Franco, professora Maria Tereza Destro, pelas apresentações, pela disponibilidade em responder aos questionamentos.
E nós agradecemos também a presença dos participantes e desejamos um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Flávia, você está no mudo. Não te escutamos. Desse modo, então, a gente pode finalizar. Muito obrigada a todos. Muito Tchau. obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Como é que sai isso aqui?